artistas maravilhosos, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefé, bem-vindos ao Unhide Talks, esse conteúdo maravilhoso que sempre traz o quê? Curso novo aqui pra vocês. E hoje a gente tá trazendo a presença maravilhosa de Marcos Torres. Presta atenção no curso que a gente tá trazendo pra vocês, tá? Cenários detalhados com 3D e 2D. É um curso que, inclusive, foi muito pedido aqui na comunidade. O Marcos já tá com a gente, inclusive, há um tempo, participando de uns contests. Aí você vira e fala assim, não quero participar de contest não dá nada. Aí eu te pergunto, será mesmo? Então, Marquitos, bem-vindo ao Unhide Talks, bem-vindo ao curso novo que você tá trazendo aqui na Unhide. Obrigada, viu? Grande prazer estar aqui, né? Novamente participando da comunidade, dessa vez nessa outra posição, que é uma honra, né? Poder compartilhar o conhecimento, né, o que eu aprendi ao longo desse tempo. É um tema maravilhoso que a gente já tem falado há muito tempo, principalmente por todos os conteúdos que tem saído de 2D e 3D, enfim. E é um prazer enorme estar com esse conteúdo tão rico aqui na Unhide. Mas conta pra gente um pouquinho, assim, pra quem não te conhece, você tem um currículo maravilhoso, você já tem mais de 13 anos de profissão, você já trabalhou com grandes marcas. Conta aí um pouquinho pra gente da sua carreira profissional, para quem não te conhece. Eu comecei nessa carreira acho que com uns 19, assim, não foi exatamente na parte de jogos, como é a que eu trabalho hoje em dia, mas foi na parte mais de ilustração, assim. Eu me formei em publicidade e de lá eu comecei a trabalhar muito com agência. E na época que eu estava lá eu ficava meio, digamos assim, indignado, né, que eu pegava muito a parte de direção de arte e era mais a parte de montar os anúncios e não a parte legal, né, de fazer a arte em si muitas vezes, né. E foi ali que eu comecei a buscar essa coisa de querer virar um ilustrador num primeiro momento, sabe? Eu tive várias trocas de área, digamos assim, dentro da parte criativa, assim, seja de comunicação, animação e jogos. Então eu decidi largar uma hora a publicidade e ficar trabalhando só com arte de rua. Porque na minha cabeça, naquele momento, naquela época, eu achei que eu tinha que aprender técnicas tradicionais para ser um artista de verdade, entende? Então, tipo, eu teria que aprender a desenhar no papel, teria que aprender a usar tinta, assim, acrílica, enfim, óleo. Mas teve uma hora que eu recebi uma proposta para trabalhar num estúdio de animação para publicidade. Eu acabei aceitando para ficar na parte mais de direção de arte. E eu acabei gostando, assim, vendo que realmente a área digital, naquele tempo que eu fiquei fora, cresceu absurdamente, assim, sabe? Mas quando eu comecei, o pessoal nem usava 3D em nada, Photoshop que era coisa, e quando eu voltei, digamos, o pessoal já estava começando a colocar Blender, essas outras coisas, assim. Então eu senti que eu tinha que me atualizar. Então, daquela época, assim, eu peguei e quis também sair do cargo de direção de arte para justamente aprender de fato a coisa, porque eu pensei, poxa, se eu quero dirigir a galera, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui, eu não posso só pegar e querer dirigir em cima do meu gosto pessoal, eu tenho que entender melhor essas ferramentas, eu tenho que entender melhor o pipeline, né? Como é que é o processo, como é que eu faço para transformar toda, digamos assim, o meu cargo em algo que vai ser realmente muito útil para quem está na produção, assim, principalmente um cargo de pré-produção que a gente chama, né? Que é pegar o início da linha ali, o início da corda, assim, como é que tu faz para aquilo ficar bom pro resto e tudo funcionar adequado. E daí, nessa época, eu comecei a aprender Blender, assim, foi em 2017, eu acho. Mas era uma coisa que há muito tempo eu queria explorar, então já vai fazer o quê? Uns 3, 4 anos. E é muito legal você comentar o seu ponto de vista, entrando na área de novo com uma outra bagagem, igual você falou, quando você entrou, você viu um mercado completamente novo e boas possibilidades, e novas possibilidades, inclusive, para trabalhar. Tem muita gente que tem medo, na verdade, né, de fazer esse processo de migração. Assim. As pessoas acham que ou estão velhos demais, ou que o mercado já tem os artistas consolidados e que acaba não tendo novos espaços para novos profissionais. Você acha que esse olhar um pouco de fora que você teve quando você entrou de novo assim, no mercado te deu uma vantagem? Assim? Você acha que você conseguiu direcionar mais o que você queria aprender, com o que você queria ensinar e, consequentemente, melhorar a sua entrega? Eu até falo pro pessoal, poxa, eu mexi em 3D lá em 2009, sabe? Mexi em SketchUp, fazia os Photobash e era bem o início da coisa, né? E eu larguei, assim, eu pensei, poxa, se eu tivesse continuado, às vezes passa isso pela minha cabeça, né? Poxa, eu tava com a faca e o queijo ali, onde é que seria que eu estaria hoje, né? Mas daí tem muito a ver com também a gente ter, pelo menos eu tenho, né? Essa necessidade de experimentar as coisas e testar as coisas. Eu realmente tinha esse desejo de aprender o tradicional e conseguir fazer as coisas sem o Ctrl+Z, sabe? Então, quando o pessoal fala, não, tá muito tarde, não sei o que, tudo mais, e eu penso, poxa, eu tinha já o quê? 27 quando eu decidi voltar para essa área digital, assim. E sim, foi meio difícil no início, né? Conseguir aprender as coisas, pegar num tranco ali, e eu sempre recomendo, nesse ponto de vista, poxa, se tu quer fazer essas mudanças de carreira, é sempre bom tu conseguir ter uma reserva, algum
algum tipo de rede de segurança, porque sim, vai tomar um tempo, vai tomar uma certa dedicação, mas existe sim um resultado se tu tiver uma dedicação real, sabe? Existe, principalmente se tu estiver aberto a aprender pelo ponto de vista de curiosidade, entende? Não pela aquela questão de obrigação, tipo, poxa, eu preciso aprender isso porque agora isso é exigência de mercado, que muitas vezes a gente vê digamos assim, as vagas e diz, a gente gostaria que o candidato soubesse isso, isso e aquilo, sabe? Mas nem sempre isso corresponde à realidade, entende? Eu trabalhei num lugar, não faz muito tempo, em que o pessoal tinha um programa que era padrão, assim, de mercado, e eu não sabia usar ele. Mas eles gostavam muito do meu trabalho, eles me aceitaram, sei lá, usando o Blender. Assim, eles disseram, não, tá legal, a gente quer a entrega final, a gente não tá tão preocupado com o programa, a gente dá um jeito, tu aprende ao longo do processo, sabe? E eu acho que acontece bastante esse tipo de situação, por mais que possa parecer para quem está olhando de fora que não. Então, acaba sendo meio amedrontador, porque parece uma lista do supermercado. Nossa, eu tenho que aprender isso, eu tenho que saber aquilo. Então, eu entendo esse ponto de vista. E também tem a questão que nem tu falou do tipo, será que passou meu tempo? Será que realmente não está meio tarde para voltar? Eu acho que também não tem muito a ver. Eu entendo que muitas vezes a gente olha e tem aquela tendência de ver, poxa, um monte de pessoal novo. E realmente, se for pegar e olhar o grande escopo, tem muita gente nova. Mas isso não quer dizer que tem casos que nem o meu, assim. E eu quero dar um gancho maravilhoso com esse olhar, eu acho, com essa maturidade que você demonstra, inclusive, muito na sua fala e na sua jornada que você passou, e contasse pra gente um pouquinho o que você vai passar no seu curso que traz um pouco desse olhar também. Muito da ideia desse curso veio de uma conversa que eu tive com o Rafa em relação a pensar como que a gente consegue explicar certos conceitos que eles são um pouco meio que atemporais, sabe? Conceitos que são referentes a design, isso entraria, sei lá, dentro de semiótica, de Gestalt, que são aplicados a esse tipo de princípio, assim, relacionado a ambientes, a cenários, sabe? E eu pensei, poxa, como é que eu posso ensinar isso, mas também não ter tanto um foco necessariamente no programa, sabe? Como é que a gente consegue fazer um curso que ele seja muito mais fluido, assim, que a pessoa consiga se sentir à vontade, tanto a galera que já sabe 3D, como a galera que sabe 2D, como a galera que sabe os dois, sabe? Consegue tirar proveito disso. E também, pensando desse ponto de vista, poxa, o cara que já tá há mais tempo fazendo isso, ele já tem vários, digamos assim, muito conhecimento técnico, o que ele tira disso, sabe? Ele consegue tirar algo a mais, ele consegue melhorar a percepção, o olhar crítico dele em relação ao que ele está fazendo. Então, muito do que tem nesse curso não é apenas, digamos assim, um curso de cenário em que a gente vai abrir o programa e vai, sei lá, fazer uma casinha, entende? Eu gosto de pensar que ele é muito um curso que fala sobre planejamento e qual que é a importância do planejamento para a arte em geral, assim, não apenas, talvez, aplicado à questão, digamos, mais macro, assim, do ambiente, até mesmo para um objeto, assim. Como é que a gente pensa design? Como é que a gente pensa essa solução de problemas, assim? O que a gente quer fazer, digamos assim, dentro daquele contexto e como é que a gente procura essas referências? Como é que a gente consegue compreender e criar uma biblioteca visual que vai nos favorecer na hora de esboçar isso, sabe? Então é muito também sobre como se comunicar visualmente, entende? Sobre como eu consigo transmitir essa minha ideia da melhor maneira possível para as pessoas que, enfim, vão vir a seguir, seja, sei lá, um diretor de arte, um diretor de criação, ou uma equipe de produção de 3D, enfim, depende muito do contexto que a pessoa está. Mas eu gosto de pensar que esse curso realmente se aplica tanto para o cara que está trabalhando com publicidade, animação e jogos. Precisa ter conhecimento em algum software assim? Eu vi que você comentou aqui por alto um Blender e um Photoshop. É algo que a pessoa pode já ter um conhecimento e começar a ingressar? E vale lembrar também que a gente tem vários cursos introdutórios ao Blender e do Photoshop. Então você pode aproveitar e fazer esse casadinho aí, aprender Blender e Photoshop e vir para esse curso. Mas tem algum pré-requisito assim que a pessoa precisa mesmo saber? Ou só tá com o coração aberto para aprender e aplicar isso nos trabalhos? Então, eu acho que é uma coisa que eu tive muito uma preocupação em ambos os lados, tanto, como eu falei, do pessoal do 3D como o pessoal do 2D, assim, para realmente conseguir contemplar os dois e uma pessoa que está chegando ali, independente do perfil, conseguir se adaptar, sabe? Então, existe, digamos assim, uma palhinha em relação a usar, não necessariamente recursos Photoshop, mas recursos 2D, do tipo, a gente vai falar um pouco sobre como desenhar certas coisas, como a gente consegue tirar um melhor proveito disso, certo? E em relação ao Blender, sim, tem uma introdução, até porque tem algumas partes mais técnicas que vão envolver alguns aspectos, digamos, de partes, digamos, do programa que a gente vai utilizar em específico, mas realmente é uma coisa que não é necessariamente o foco do curso. Eu realmente recomendo que veja alguns cursos que são ótimos, que tem dentro da própria plataforma,
mas dá para realmente tirar muito proveito pelo conteúdo em si que tem ali referente a essas coisas. Pra fechar, valeu a pena participar de todos os contests da Unhide? Naquela época, principalmente quando comecei a fazer, eu não tenho certeza 100% disso, mas eu tenho, digamos assim, uns 97% de certeza que foi uma coisa que me conseguiu um trabalho, assim, de fato, sabe? É muito interessante ver, digamos assim, a particularidade de cada um nesse contexto, assim, digamos. Tu consegue olhar o que tu traz, digamos assim, coloca na mesa, né, dentro de um contexto desse, e o que, sei lá, o teu amigo, enfim, teu colega ali consegue botar, e como que isso, digamos assim, gera coisas muito únicas e diferentes, assim. Então, tu consegue aprender com eles também, né? Total. E fico muito feliz porque todos os seus trabalhos a gente estava revisitando para fazer o roteiro. E aí eu estava revisitando seus trabalhos do contest, e aí eu revisitei o seu trabalho de Humanos, Máquinas, Criação e Criatura. E eu lembro quanto aquele trabalho me deixou aflita com aquela história, aquele mundo que dava para vasculhar mais. Então, assim, o seu trabalho marcou, chamou atenção, e eu acho que nada mais, nada menos que você tá aqui hoje é só consequência do profissional que você é. E eu agradeço muito, muito, muito por você estar compartilhando toda a sua bagagem, enfim, toda a sua história com a gente nesse curso novo. Obrigada mesmo, viu, Marquito? Pô, eu que agradeço a oportunidade, assim, a todo mundo, o pessoal da equipe da Unhide, o Rafa, que foi, digamos, a pessoa que me deu a primeira brecha, né, para poder fazer isso. E, bom, uma coisa que eu tenho pensado até é, bom, o que vem a seguir, né? Quem tá ouvindo, talvez nesse exato momento sabe, tá rolando da coisa de inteligência artificial, esse tipo de coisa, então eu tenho pensado umas coisas assim, então, quem sabe? Enquanto esse curso maravilhoso não vem, aproveite que curso de Marquito aí, ó, de cenários detalhados em 2D com 3D, 3D com 2D, essa maravilha que a gente ama, já está disponível na nossa plataforma. Todos os links vão estar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Combinado? E se você não é aluno Unhide, o que você está esperando? Aproveita condições especiais aqui embaixo, faz essa casadinha que eu comentei, aprende Blender, aprende Photoshop, faz o curso de Marquito, faz o curso de Storytelling, aprimora aí as suas técnicas criativas e consegue mais frila para me convidar para tomar um sorvete. Marquito, muitíssimo obrigado pela sua participação. Estou esperando seu curso novo. Beleza, então. Obrigadão, Thalita. Beijo, pessoas. Todos os links aqui na descrição. Até mais. Tchau, tchau.